Thiago, eu acho que foi um tremendo vacilo do Rafinha. Primeiro que ele pegou a pilha do Romário, né? E o Romário é essa coisa, fala e tal, né? Ontem mesmo o companheiro Arnaldo Ribeiro estava lembrando alguns episódios, né? Tem o Romário com um cafezinho, brigando no Flamengo Madureira na Gávea, tem o Romário correndo atrás lá do torcedor do Fluminense, lá ele com seguranças lá nas Laranjeiras no treino, tem o Romário brigando com o Andrei na época de Fluminense, né? Também. E tem o Romário sendo expulso no Brasil e Chile antes da bola rolar, também teve isso. No Brasil e Chile, nem começou o jogo, o Romário foi expulso e deixou o Brasil na mão ali. Então tem várias situações assim. O Romário não é lembrado, digamos assim, os grandes momentos do Romário, que são lembrados até hoje, não são por conta dessas participações, são por conta de grandes atuações, gols importantes, esse tipo de coisa. Então acho que o Rafinha foi mal. Uma coisa é a provocação, por exemplo, olha, eu não tenho medo, vou para dentro dos caras, vamos ganhar, não importa que eles sejam campeões do mundo, o Brasil não vai tremer e tal. Isso é um discurso. Agora, dar porrada dentro, fora, quer dizer, meio, sei lá, como assim dar porrada? Então por que ele não deu uma porrada no Otamendi quando tomou lá aquela abraçada na cara? Então dava uma porrada fora do campo, no campo, sei lá. Ficou por isso mesmo, da riram da cara dele. Quer dizer, o currículo dele nem ajuda muito nesse sentido. Porque o Otamendi foi malandro, ele não foi aquela cotovelada, né, fortíssima. Ele meio que deixou o braço e largou na cara, e ele também fez um drama, como todo jogador quase faz hoje em dia, né? Ele esbarrou no rosto, já parece que arrancaram os olhos do sujeito, jogou no chão e tal, aquela coisa toda, mas de fato o argentino deixou o bracinho ali no rosto dele e ele não fez nada. E agora falar esse tipo de coisa, assim, se o Brasil tivesse muito bem e a Argentina em crise, poderia até ser, mas é o contrário, a Argentina está numa fase muito boa, está um empate da classificação, jogando melhor que o Brasil, um time pronto, maduro. A atuação de sexta-feira foi muito convincente contra o Uruguai, pode ser que hoje não jogue nada, futebol tem dessas coisas, mas fora de casa, sem Messi, sem Depou e sem o Lautaro. O Lautaro muitas vezes é reserva, mas sem o Messi poderia jogar Álvares e Lautaro, ele perde uma opção importante, é o cara que mais faz gols na Argentina, é o Lautaro Martínez, então não tê-lo é um desfalque, né? Isso é inegável. Então, sem esses jogadores importantes, ele jogou melhor que o Uruguai, ganhou com autoridade, não correu grandes riscos, o Uruguai pouco conseguiu assustar a Argentina, especialmente no segundo tempo, quando o domínio foi amplo, mesmo tendo às vezes menos posse de bola, mas o jogo todo controlado. Muito diferente do Brasil contra a Colômbia, né? O Brasil sofreu muito contra a Colômbia, teve muitas dificuldades e acabou vencendo o jogo num lance totalmente assim, individual, um chute de fora da área, a bola resvalou. Mas o Brasil nem mereceu vencer, não. Um empate acho que estava até bom contra a Colômbia pelo que foi o jogo. Bom para todo mundo. E a Colômbia estava satisfeita com o resultado. Então acho que o momento não é muito propício para esse tipo de cutucada né? Cutucar a onça com a vara curta no momento desses. Não acho que é bom, não. Não acho que vai ser um clima hostil, violento, como no passado, porque isso mudou muito, né? A gente não está mais na Copa de 78, Batalha de Rosário, isso é coisa muito lá do passado. E eu acho que para a Argentina não é interessante esse tipo de pilha, não é necessário. Acho que por isso que o Scaloni já botou panos quentes, ele sabe que o time dele hoje é melhor, joga em casa, com apoio de 85 mil pessoas, é o jogo da classificação para a Argentina, eles são os campeões do mundo, campeões das duas edições da Copa América, uma delas no Brasil, as duas últimas, né? Ganharam também como é que chama aquele negócio contra a Itália que eles jogaram lá? Finalíssimo, ganharam esse negócio também, tinha uma tacinha lá, ganharam, né? Quando o campeão europeu contra o campeão sul-americano. Então, assim, eles ganharam todas as taças que disputaram, as últimas, né? Estão numa fase muito boa. E o jogo da sexta, acho que apontou assim, que o time pode jogar bem sem o Messi, que já é uma preocupação que existe, evidentemente, né? O Almada conseguiu fazer um belo gol, teve uma boa atuação. O Álvares, para mim, foi o grande protagonista. E o Brasil, embora tenha bons jogadores, tem bons e ótimos jogadores. O Brasil não falta material humano. Mas como coletivo, como conjunto, não tem muita coisa para mostrar, não. E esse jogo de hoje são 6 mudanças. Gente, é muita mudança. Esses caras não jogaram juntos. 6 mudanças, 4 forçadas. O goleiro, 3 na linha, né? Aí ele perde um na zaga, 2 no meio campo, né? Quer dizer, ele perde o Gabriel, o Bruno Guimarães e perde o Gerson. Enfim, talvez ele pudesse buscar uma outra formação, aproveitar o entrosamento dos jogadores, que ele tem jogadores, assim, 3 do Wolverhampton ele tem, né? Tinha 2 do Newcastle, mas aí um está suspenso, que é o Bruno Guimarães. Ele tem 2 laterais do Flamengo, o Wesley e o Alexandro. Ele tem 3 do Real Madrid, o Rodrigo, o Endrick e o Vinícius Júnior. Então ele tem alguns jogadores que se conhecem dos times, talvez ele pudesse tentar até esboçar alguma coisa nesse sentido. Mas acho que o Dorival está sempre na tentativa e erro. Então, eu acho assim que o jogo de hoje, com esse time todo remendado, contra a Argentina, fora de casa, numa fase boa da Argentina, não era o momento para uma provocação dessa.
eu acho até, vou mais longe, que ele se expressou mal, entrou na pilha, não acredito que ele falasse isso de forma premeditada. Se alguém dissesse, vai lá e fala, eu acho que ele não falaria, minha opinião só, não conheço o Rafinha, não sei como é que é a sua personalidade, mas não me parece ser o estilo dele. E vou mais longe, acho que ele poderia até ter corrigido isso. Colocava um vídeo na rede social, pessoal, aquilo foi um bate-papo com o Romário, informal. O que eu te falo em dar porrada é ganhar o jogo. Não é bater ninguém, vai agredir ninguém. Eu tomei uma cotovelada na cara no outro jogo, eu fui agredido, que nada, eu não vou bater em ninguém. Vou jogar bola, vamos ganhar da Argentina na bola. Seria até melhor, sabe? Que aí fica aquela coisa, foi mais na gíria, no bate-papo, ali uma conversa informal. O Romário é um personagem e tal, que sempre provoca um diálogo nessa linha da zoeira, da brincadeira. O Romário provoca isso, é o estilão dele. Quem viu o documentário dele, um documentário sobre o Romário, que tem lá no Max, vê isso o tempo todo. Tem cenas muito engraçadas, tem um monte de coisa ali que eu discordo, mas assim, eu dei muita risada vendo aquilo, porque tem muitas passagens muito engraçadas, né? Tem uma frase dele que ele fala, né, porra, o pessoal fala, com a derrota se aprende, ele, com a derrota se aprende nada, a derrota você tá, aí fala um palavrão, tem que ganhar, porra. Então, e a maneira que ele fala, ele é divertido, ele é engraçado, o Romário é um cara espirituoso para isso, só que o Rafinha pegou a pilha, eu acho que não é um bom momento, não significa ser careta, que não pode provocar, deve provocar, mas acho que você tem que saber o momento, quando você não está na fase muito boa, você tem que saber o que está fazendo. Eu lembro uma vez, em 2003, o Flamengo fez a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. O Cruzeiro era melhor, bem melhor, né? 2003, Cruzeiro e Flamengo, foi? Que o Edilson estava no Flamengo ainda. Ainda estava no Flamengo em 2003? Foi em outro torneio. O Edilson, acho que foi nesse torneio, se não falha a memória. O Edilson, o Flamengo jogando contra o adversário mais forte, acho que foi o Cruzeiro 2003. O Edilson começou a provocar antes do jogo. Falou. O Flamengo perdeu. Aí, Edilson, você provocou? Ele falou, cara, você não provoca antes do jogo para ver se os caras pelo menos dão uma desestabilizada, depois do jogo não adianta nada, o time deles é melhor que o nosso, provavelmente ia ganhar. Então, às vezes até é uma estratégia, mas tem que ser uma coisa inteligente, bem pensada. Não me pareceu. Especialmente por ele ter falado em dar porrada dentro e fora, entendeu? Isso dá mais interpretação de que, vai bater, vai ganhar na porrada, vai agredir. Achei bobo, sabe assim, achei que não acrescentou nada. Fosse outro discurso, eu acho que faria mais sentido. E o Romário tem poucas partidas contra a Argentina, né? Se você procurasse grandes momentos. O momento, por exemplo, importante dele contra, que eu me lembro, estava nesse jogo, cobri esse jogo, em 89, na Copa América, aquele golaço do Bebeto, que ele faz a ajeitadinha de bola, o Bebeto faz aquele gol de vôlei, nos 2-0 na Copa América, o Brasil conquista depois de 4 décadas, né? Mas, assim, ele tem poucos momentos importantes, gols decisivos, eu não me lembro, assim, muitos gols contra a Argentina. Ele não teve esses confrontos muito com a Argentina, curiosamente, né, contra outras seleções, sim. Mas é isso, eu acho que não foi bem não, Thiago, acho que foi um vacilo isso aí. Vou repetir, não estou dizendo que não pode provocar e tudo, gosto, acho legal, acho que tem que voltar até esse tipo de coisa do politicamente correto, é muito chato, mas acho que os termos usados, o contexto não é favorável. Não é favorável, acho que ele arrumou, de repente, um problema desnecessário, né? Eu também não acho que vai motivar mais a Argentina, não. Os caras já estão com a faca nos dentes. O Depou foi poupado na sexta-feira para jogar hoje. Você vê como estão levando esse jogo como importante. Querem ganhar do Brasil. Ganhar do Brasil hoje. E aí tem uma outra coisa importante, favorável à Argentina, que é a relação hoje do povo argentino com a seleção. Assim, eles estão completamente vidrados na seleção. Parece uma torcida de time. E aqui no Brasil há uma desconexão entre a torcida, né, em sua grande parte, e a seleção. Agravada pela questão da data FIFA, dos desfalques e tudo mais. Você pega o torcedor do Flamengo, que está morrendo de ódio da seleção brasileira, da data FIFA. Machucou o Pedro, aí voltou agora o Arrascaeta machucado, machucou o Gerson, tudo jogando na seleção, treinando na seleção, ou nas seleções. E lá o contrário, lá eles estão numa lua de mel eterna. Então, a tendência é ser uma atmosfera muito favorável ao time argentino. Agora, o Brasil vai ter que fazer um jogo muito diferente daquilo que vem apresentando. E o Rafinha vai ser um personagem que, óbvio, que vai ter uma lupa muito maior em cima dele nesse jogo, né? Pela declaração, eu achei inadequada, tola. Agora, ô Mauro, antes de passar para o Bruno e para o Raí, né? A seleção argentina, hoje, ela é uma das melhores do mundo. E aí eu assisti ao jogo, né? E aí eu posso falar, quando eu não assisto, eu falo. Dessa vez eu assisti a Argentina e Uruguai e Argentina lá no Uruguai.
E aí tava sem o Messi e o Lautaro, eu imaginava, a Argentina vai tentar se defender, achar uma bola, ganhar ponto fora de casa. Foi um massacre da Argentina. E principalmente comandada pelo Julián Álvares e pelo Almada. O Almada jogou muita bola, além do golaço, ele jogou muita bola. Muita bola. E poderia ser 3-0, 4-0 Argentina, fora da sua casa, dentro do Uruguai. O Uruguai era ali na situação, eu acho que era o segundo ou terceiro colocado, no momento do jogo. O que eu te pergunto, hoje, essa seleção da Argentina, ela é muito melhor que a do Brasil? Não digo no papel, que a gente vai fazer até um cara a cara, para sua alegria, mais pro final do programa. Vamos enrolar, então, o nosso público. Vamos enrolá-los durante os 15 minutos, 20. Vamos ver quanto tempo vai durar hoje. O Vampeta não está aqui, ele que gosta. No papel, eu nem digo que é muito melhor. Não. Mas hoje, a seleção argentina joga muito mais bola que a seleção do Brasil e é muito favorita para esse jogo de hoje, Mauro. Porque no papel, se bobear, o Brasil vai até ganhar. Mas futebol, a Argentina joga muito melhor. Coletivamente, o time da Argentina é um time de trabalho de longo prazo, né? A grande virada de chave da Argentina foi em 2021, na Copa América da pandemia. Foi ali que foi virada de chave. Ali houve uma situação que o Scaloni era um técnico interino que estava ali tapando o buraco, muito questionado. E houve um momento que ele e o Messi se fecharam ali. E o Messi tem um peso muito grande junto do grupo, o Messi comandou ali. Foi mais ou menos o seguinte, ele está comigo, o técnico está comigo. Quem vem? Todo mundo foi com ele. Todo mundo foi com o Messi. O Messi assumiu um protagonismo, uma liderança que ele já vinha sinalizando anteriormente, né, em algumas outras situações. Ele já vinha se manifestando que o Messi tinha a fama de peito frio no começo ali, um cara meio distante, que ele é assim, né? Mas na seleção ele foi mudando um pouco sua postura, assumindo um protagonismo não só técnico, mas uma liderança, e ali foi o auge disso. E ele e o Scaloni se entenderam muito bem, o grupo veio junto. Houve um momento, inclusive, que foi dito por eles, né, para os dirigentes, que não ia ter mais voo da alegria, aquele bando de carona ali se metendo, dirigente, Aspone, para ver treino, viajar com a delegação, se envolver. Eles queriam ter privacidade, ficarem isolados dessa turma, que sempre tem, aqui no Brasil também tem, lá também tem, todo lugar quase tem esse tipo de boiada aí. E aí eles ganham a Copa América no Brasil. Eles não ganhavam um título com a seleção principal desde a Copa América de 93 no Equador. Então já eram 28 anos sem ganhar um título. Olha que absurdo. 28, nenhum título, nenhum troféu. Eles ganham no Brasil, mesmo sendo na pandemia, com pouco público, tinha só uns convidados lá. Aquilo foi muito importante, né? Aí ganha a Copa do Mundo, ganha essa finalíssima, ganha outra Copa América nos Estados Unidos, ou seja, agora é um círculo virtuoso da Argentina. E nesse momento eles já estão fazendo uma transição para a saída do Messi, né? Com outros jogadores tentando assumir um protagonismo em campo. O surgimento, digamos assim, como jogador da seleção do Almada, como titular, é importante. Ele jogou de fato muito bem. O Álvares acho que foi melhor ainda no jogo passado. E é um momento muito positivo. O time tem conjunto, é jogo coletivo. Você percebe isso claramente na troca de passes, quando envolve o adversário, sabe o que fazer em campo. O Brasil ainda não tem nenhuma espinha dorsal, o Dorival Júnior não encontrou nenhuma base. Ele troca muito o time, quando é forçado, como dessa vez, e quando não é necessário. Você repara jogadores que nem são convocados. O Andrés Pereira não é chamado, por quê? Né? Ele jogava com ele, não é chamado mais. E o Luiz Henrique? O Luiz Henrique jogou bem, fez gol e tal, de repente não chama, que está na Rússia, não chama, não tem problema, ele pega o avião lá e vem. É estranho isso aí, eu não consigo muito entender porque tanta tentativa e erro. E a Argentina já tem um modelo ali mais ou menos definido, né? Bem definido, melhor dizendo, né? Então, de fato, agora pode acontecer tudo diferente, é um jogo de futebol. Pode jogar mal, o Brasil jogar bem, surpreendentemente, mas analisando antes do jogo, pelo retrospecto, assim, é uma obviedade que eu vou falar. Claro que a Argentina é favorita, isso aí é evidente, não significa que vai vencer o jogo, a gente não sabe. Para isso o jogo vai acontecer, a gente vai assistir e vai ver o que vai acontecer, mas o momento do Brasil é inferior. Agora, pela primeira vez nos últimos 20 anos, a gente vai ver um Brasil e Argentina sem Neymar ou Messi, né? Porque nos últimos 20 anos foram 20 jogos entre Brasil e Argentina. Em todos esses jogos, ou Neymar ou Messi estavam em campo. Só em 5 deles, os dois estavam em campo. Aí, Bruninho, eu quero trazer para você aqui números desses dois jogadores, tá?
em confrontos entre Brasil e Argentina. A gente está falando aqui, foram 20 confrontos, só em 5 Neymar e Messi simultaneamente estavam em campo. Em todos os jogos, pelo menos, um dos craques estava presente. A última vez que aconteceu foi aquele jogo histórico, né? Brasil 4-1 na final da Copa das Confederações, em show do quadrado mágico, né? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Adriano. O Messi esteve em campo contra o Brasil em 16 jogos, desde a estreia dele pela seleção argentina. Dessas, ele venceu 6, perdeu 8 e empatou 2. Ou seja, o Messi perdeu mais do que venceu o Brasil. 54,2% de aproveitamento. Agora, sem o Messi, o rendimento da Argentina cai para 33,3% contra o Brasil. Já com o Neymar, os números também caem com a ausência do craque brasileiro, né? A gente tem aí, ele enfrentou a Argentina em 11 oportunidades, venceu 6, perdeu 3 e empatou 2. 63,6% de aproveitamento. Ou seja, o aproveitamento do Neymar contra a Argentina é melhor do que o aproveitamento do Messi contra o Brasil. Claro, eu não sei quem ganhou mais partidas importantes. Isso vale muito a pena a gente deixar claro. Agora, Bruno, qual é o peso, né, dessa ausência de ter pela primeira vez em 20 anos um Brasil e Argentina sem Neymar e Messi? E já é para as novas gerações irem acostumando, né? Porque provavelmente depois da Copa do Mundo de 2026, ninguém terá mais chance de ver Messi ou Neymar defendendo as seleções. Eles estão envelhecendo, aí não tem jeito, né? Como todo mundo. E o atleta de futebol, com 30 e poucos anos, já é veterano, já acaba não conseguindo render o que pode, tem mais problemas físicos. E os dois, assim como o Cristiano tem quase 40, ainda está aí jogando, mas há quanto tempo ele está na Arábia Saudita, né? O Messi também já há algum tempo nos Estados Unidos, o Neymar saiu também do futebol europeu há alguns anos, foi lá para a Arábia, agora está aqui no Brasil. Esses 3, né? Eu incluo o Cristiano também, eles já saíram do futebol europeu já tem alguns anos. Isso, claro, é um sinal de que eles já não estão na sua melhor condição, cada um com a sua história, cada um pelo seu motivo. O Neymar é o mais jovem deles, mas é o que está sofrendo mais com lesões. Então, o tempo vai passando para todo mundo, né? Para os grandes jogadores, para os gênios também. O Messi, ele, com o título de 2022, ele passou a ter uma tranquilidade bem maior para jogar na seleção e foi lá para os Estados Unidos, e quando estiver disponível vai estar na seleção, vai jogar mais uma Copa do Mundo, seria a sua 6ª Copa do Mundo. Ele e Cristiano, se jogarem a Copa de 26, e tudo indica que os dois estarão lá, serão os únicos jogadores da história a disputarem 6 Copas do Mundo, que já é uma coisa muito absurda. A longevidade desses dois acho que é o principal ponto, além não só do talento dentro de campo, mas a longevidade dos dois. E o Neymar, desde 2018, pelo menos, tem sofrido com lesões e tem sido cada vez mais complicado, porque ele vai ficando mais velho. Então, é um momento final mesmo da carreira deles em seleção, num nível um pouco mais alto. Não sei se teremos um novo Brasil e Argentina com os dois em campo, talvez não. Ou pelo menos um dos dois. Se tiver um cruzamento na Copa do Mundo, talvez, mas fora isso, a eliminatória já não vai ter, porque já é o segundo turno. Copa América é só depois da Copa do Mundo, é bem possível que nenhum deles esteja mais na seleção, então é bem provável que não tenha mais um Brasil e Argentina com a presença de Neymar ou de Messi, a não ser que seja na Copa do Mundo de 2026. Então é o tempo que vai passando e as seleções vão se virando sem eles, né? A Argentina, até pela tranquilidade do título, uma estabilidade, um trabalho já a longo prazo, ela está com mais facilidade para formar um time, ela tem mais facilidade, jogou sem Messi e jogou bem. Há algum tempo, quando o Messi não jogava, era uma coisa caótica, e o Brasil pode sim jogar bem sem o Neymar, mas ainda não conseguiu. Aí não acho nem que é por causa da ausência dele, é porque o Brasil não tem um time, né? O Brasil, o Mauro falou aqui, são 6 mudanças do jogo da quinta-feira para o jogo de hoje.
Mas não é só porque tem 4 desfalques. É porque se você comparar com a escalação de novembro dos jogos contra a Venezuela e Uruguai, também é muito diferente. Então vai mudando bastante, né? A cada jogo, a cada convocação. O Brasil ainda não tem um time. Independente de você gostar ou não do time, achar o time bom ou ruim, é difícil hoje você escalar um Brasil. Se a Copa do Mundo fosse amanhã, qual seria o time que entraria em campo? Você teria ali uns 5 que você colocaria sem dúvida que estaria em campo. Aí você já fica em dúvida. Então metade do time, você não sabe qual seria se a Copa do Mundo fosse amanhã. Até 2026, até a Copa, dá para formar um time, dá tempo, mas ainda está longe disso.